O público pode participar, já estão aí interagindo pelo chat. Eu queria pedir que vocês continuem, por favor. Pode rolar uma conversa paralela no chat enquanto a gente vai conversando aqui. Quem quiser comentar alguma coisa, eu vou ler os comentários aqui para a Bianca, né? Ou então também para o Lanhas, que vai estar comigo aqui, com o Paulinho, que é o coordenador de cultura judaica da escola, e também com o Bruno Gottlieb, que é o diretor administrativo da escola. Bruno, eu queria te agradecer por esse espaço, por essa acolhida enorme, e, enfim, passar a palavra para você aí, para dar as boas-vindas aí para o nosso público. Boa noite, Bruno. Obrigado, Paulo. Boa noite, pessoal. É uma honra muito, muito grande estar falando aqui em nome de toda a comunidade Eliezer Max. A gente está inaugurando hoje esse evento mais do que especial para a gente. É mais do que um clube de leitura, a gente poder abordar a temática da literatura israelense. Para nós é um motivo da nossa existência, né? O Eliezer Max é uma escola judaica, fusão dessas duas escolas tradicionais da comunidade carioca, o Eliezer Stember e o Max Nordau, e a gente vai, através dessas iniciativas, estreitando laços, não só com a literatura, mas com a sociedade israelense como um todo. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar podendo proporcionar isso para vocês, né? Como eu falei antes, essa possibilidade da gente fazer um evento remoto, em que a gente pode receber pessoas do Brasil inteiro, que sabe do mundo, para poder estar com a gente nesse momento. E é isso, eu queria que vocês aproveitassem ao máximo. Hoje, infelizmente, é um momento delicado em Israel. Israel está iniciando aí um conflito, uma escalada de um conflito. Não sei se é exatamente o tema do que a gente vai conversar hoje aqui, falando sobre a obra do Keret, mas quando a gente fala de sociedade israelense, das suas complexidades, não tem como a gente não lembrar dos seus desafios e situações como a gente está vivendo hoje em Israel. Então é isso, Paulo. Pessoal, boa noite. Aproveitem que seja um evento, não só hoje, né, mas um ciclo de rodas de leitura que está se iniciando hoje, que a gente pretende que dure o ano inteiro, que seja maravilhoso. Eu queria aqui agradecer, antes de passar a palavra a você, Paulo, um agradecimento especial para Luiz Orsten e Sheila Masber, que nos proporcionaram essa parceria com a revista 451 para a gente viabilizar essa roda de leitura. É um sonho antigo, então eu queria deixar aqui esse registro desse agradecimento especial para esse casal tão especial para a gente. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, Bruno. Muito obrigado. E eu faço minhas as suas palavras de agradecimento a Sheila e ao Luiz, que são pessoas extraordinárias, que trazem uma interlocução para a escola, e eu conheci a escola através deles, que é uma coisa que a gente não encontra todos os dias. Então, eu agradeço muito a todos aqueles que contribuíram para esse projeto acontecer. Eu queria lembrar que eu não sou educador, eu não pertenço à escola Eliezer Max, eu sou um jornalista e estou aqui com a função de fazer perguntas. Eu sou um curioso, eu não sou judeu, nunca fui a Israel, então eu fico aqui na condição de um curioso. Eu gostaria que vocês me ajudassem a entender essa sociedade, essa literatura, e também ajudar a entender o Brasil, né? Porque o outro ponto desse nosso projeto é o Brasil. Nós somos brasileiros, nós estamos olhando para Israel a partir do Brasil, e o Brasil também não passa, né, Bruno, por um momento fácil. A gente tem tido acontecimentos terríveis nas nossas cidades, e a nossa sociedade ainda tem muitos desafios aí para serem resolvidos. Então, quem sabe a literatura não seja uma boa ferramenta para a gente tratar desses assuntos. Em Israel tem sido, né? A gente tem visto aí uma literatura tão jovem, ter escritores e obras tão importantes que têm atuado para pacificar a sociedade e para ajudá-la a lidar com seus dilemas. Eu queria só fazer um lembrete, pessoal, que esse evento está sendo gravado, tá? Então, quem, por acaso, não concordar com essa gravação, mantenha sua câmera desligada, ou então, não sei se permanece, né? Mas a gente está gravando aqui o evento para ser publicado posteriormente nas redes sociais, no YouTube da Eliezer Max. Bom, eu vou passar a palavra para o Paulinho Miragaia, que é o coordenador de cultura judaica da escola. E aí, Paulinho, tudo bem? Muito obrigado a você também, viu, pela interlocução aqui nessa noite de abertura de trabalhos. Boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo que está, todos e todas estão aqui com a gente. Eu que agradeço. É um prazer imenso a gente estar aqui realizando esse evento. Peço desculpas se vocês escutarem o choro de um bebê, porque esse horário
é a hora que minha filha pequena vai dormir. Isso daria até um bom conto, né, pro Edgar Queret. Eu queria dizer, assim, que hoje é realmente um dia muito especial para a gente. O Lanhas sabe disso, né, há quanto tempo que a gente vem conversando sobre essa ideia de fazer um clube de leitura, e acho que só pelo número de inscrições, pelo retorno que a gente teve, isso já mostra que, né, que a gente encontrou aí eco na nossa comunidade, né, nessa comunidade de leitores né, próximas ao Eliezer Max. Eu vou falar um pouco agora, bem rapidinho mesmo, sobre o Edgar Queret, principalmente sobre a nossa escolha, né, por que começar com ele. Para quem vocês, né, que leram o livro e se aproximaram dele nesses últimos dias, o livro traz bastante informação pessoal dele, né? É um escritor israelense, judeu, de 50 e poucos anos, mora em Tel Aviv, né? Filho mais novo de pais imigrantes poloneses que sobreviveram à Shoah, né, ao Holocausto, e casado com a Shira Geffen, que eu vim a saber nesses tempos que é irmã do Aviv Geffen, que é um importante artista também israelense. Eles, inclusive, já trabalharam juntos em projetos de cinema, né, mas o Edgar Queret é um autor muito, muito premiado em Israel e traduzido para mais de 30 línguas, né. Tem 2 livros publicados no Brasil, em português, né? E a gente escolheu começar com 7 Anos Bons, que é um livro, realmente, eu acho que a gente escolheu o Edgar Queret como um anfitrião desse projeto. Acho que é essa a ideia mesmo, né? Que a gente pudesse trazer as pessoas para um ambiente de familiaridade. Eu acho que isso que o livro traz o tempo todo, né? A gente se sente íntimo dele, e acho que é uma forma interessante da gente se aproximar dos temas que ele aborda, temas muito duros, né? É uma escrita que leva a gente do choro ao riso em poucas palavras, e temas muito, muito, muito caros para a sociedade israelense, né? Ele fala sobre os traumas do Holocausto, né, na sociedade. Ele fala sobre as marcas do conflito, né, no dia a dia mesmo. Fala sobre Israel ser um país de imigrantes, né, traz aspectos da sociedade israelense, do dia a dia mesmo, da dureza, das características, né, que a gente chama de sabra, né, que é esse israelense comum, muito rude, né, essa figura do taxista que é cômica também, que ele traz algumas vezes. Enfim, eu acho que é um livro que a gente pode abordar ele de diversas maneiras. Eu só queria dar uma pequena pincelada, e que eu queria contar um pouquinho rapidinho uma história particular, né, com o livro do Edgar Queret. Quando eu comecei no Eliezer, eu dei aula em 2014, e eu usei um livro dele, o De Repente Uma Batida na Porta, para uma aula de fontes judaicas. E eu tive, depois que eu usei o primeiro conto para falar um pouco sobre a sociedade israelense, um aluno veio me pedir emprestado o livro. E, para minha surpresa, né, eu fiquei sabendo, depois que ele me devolveu, pela cara dos outros alunos, que ele não era um aluno leitor, assim, não era um aluno que lia. Ele, inclusive, tinham brincado com ele. Não, como assim? O que você está fazendo com esse livro na mão? E eu acho que é isso. O Edgar Queret é um autor tão instigante, assim, uma escrita tão tão livre, que ele desperta essa curiosidade, essa vontade de ler. Então, é só isso que eu queria dizer mesmo. Eu sei que somos muitos nessa sala, e quanto mais essa palavra rodar, acho que vai mais interessante. Então, fico por aqui, a gente vai conversando, né, para começar essa conversa. Obrigado, pessoal. Valeu, Paulinho, muito obrigado. Bom, então os trabalhos estão oficialmente abertos aqui no Clube de Leitura Eliezer Max. Toda segunda-feira do mês a gente vai se reunir aqui, então marquem aí na agenda, é a segunda-feira, tá? Então o próximo encontro vai ser no dia 14 de junho.
e a gente vai se encontrar aqui, tendo sempre uma convidada, uma grande leitora, um grande leitor, né, para conversar com os grandes leitores que estão reunidos nessa comunidade, né? Então, a gente tem a honra de receber aqui a Bianca Byington. Bianca, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra muito grande ter você aqui. A Bianca, enfim, não preciso apresentar, todo mundo sabe que ela é atriz. Eu não sabia que ela tinha um projeto em torno do Keret, então isso foi uma coisa que me interessou muito. O que é esse projeto, Bianca, que você desenvolveu em torno da obra dele, hein? Na verdade, esse projeto não é um projeto meu. Eu fui convidada para dirigir uma adaptação do livro, dos 7 Anos Bons. Isso tem alguns anos já, foi em 2016. Na verdade, foi um produtor amigo meu, Alexandre Lima, que comprou os direitos do livro, porque leu e se apaixonou pelo livro, e me convidou, e eu também não conhecia esse autor. Li, fiquei completamente encantada, e a ideia inicial era a gente fazer um monólogo. Esse produtor sugeriu que fosse feito com o meu sobrinho, Gregório do Vivier, que, enfim, dispensa apresentações, e que é um ator muito especial, né? O Gregório, além de mil outras coisas que ele faz, ele é um ator que fica ali nesse lugar entre o narrador e o ator, né? Ele sempre é muito autoral nos trabalhos dele, então combinou muito com o projeto, e a gente fez uma leitura. Eu tenho um espaço cultural na Lapa, chamado Casa Quintal, e na época tinha como se diz, um pequeno festival de monólogos. E nós fizemos, então, como início dos trabalhos, essa leitura, também lotou, é engraçado, a atração imediata que esse livro tem. Assim, desde que eu entrei em contato com ele, sempre que eu menciono o que ele vem, ele atrai rapidamente muita gente. Acho que, como o Paulo falou, eu acho que ele tem uma linguagem tão direta, né, e que alcança pessoas muito diferentes. Então, fizemos lá essa leitura, e inicialmente era só uma leitura de trechos, era uma espécie de início dos trabalhos, né? E de cara nós ficamos com muitas dúvidas de como seria isso, porque evidentemente é um monólogo, né? Um livro todo na primeira pessoa, mas ele tem uma facilidade enorme de reproduzir os diálogos, né? E é muito vivo, você vê todos os personagens ficam muito vivos imediatamente. Então, não é um monólogo propriamente, é uma conversa, né? E aí ficamos com aquela dúvida, e eu gostei tanto daquilo, eu sou uma diretora atriz, então eu sempre acabo um pouco querendo estar em cena também. Em resumo, a gente fez a leitura, os dois, eu e Gregório, né? Nós líamos cada hora, eu lia a primeira pessoa, ele lia a mulher, eu lia a mulher, e a gente viu que isso poderia ser uma dinâmica interessante para o trabalho, não necessariamente ser um homem representado no palco falando aquilo, mas sim várias vozes que ele traz no livro, né? Bom, então ficamos muito entusiasmados com essa ideia, com esse projeto. No entanto, como tantas coisas no nosso país, não conseguimos dinheiro, não conseguimos ir adiante com esse projeto, e ele ficou arquivado lá no passado, até que vocês me convidaram para estar aqui, e eu reli o livro hoje à tarde, fiquei animadíssima para recomeçar o projeto, porque é realmente muito rico, né? Uma fala muito rica, com esse humor tão particular, tão violento ao mesmo tempo, né? Um humor que nunca deixa a gente relaxar, não é um humor leve, absolutamente, né? A voz dele é uma voz densa, dramática, né? Ele é, assim, uma pessoa meio desavisada poderia falar, uma espécie de Woody Allen, né? Aquele humor Woody Allen. Não, não é o humor Woody Allen, né? Na minha opinião, enfim. É um humor violentíssimo, um humor trágico, hilariante, porém muito profundo, né? E isso me instiga muito como artista, como atriz, porque é como se ali tivesse tudo o que interessa, né? Todas as possibilidades de olhar uma situação dramática, no caso
a dele, né, a vida dele lá em Israel, etc., não poderia ser mais dramática. E, ao mesmo tempo, com esse olhar, às vezes, distanciado, né, que é o que possibilita o humor, né. Enfim, muitas coisas eu poderia falar. Eu acho um texto riquíssimo, acho dificílimo levar para o teatro, na verdade, porque, como toda boa literatura, ela se basta como literatura, né, então, para virar teatro, teria que virar outra coisa. Mas aí é um caminho que tem que trilhar, né? É o trabalho. Muito bom. A gente, na verdade, vai abrir aqui várias portas de leitura. Então, é uma das chaves aí, essa questão do humor, né? Você falou aí que não é o humor do Woody Allen. Eu concordo. Eu acho que ele está menos em Nova York e mais no Rio, né? Ele tem esse humor mais carioca, mais irônico, né? O Woody Allen, ele é muito autodepreciativo e ele é muito aquele indivíduo atormentado, né? O Keret parece estar o tormento é um pouco maior do que ele mesmo, né? Tá um pouco ao redor. Sim. E nisso me lembra muitos cronistas cariocas, né? O próprio Gregório, ou então muitos cronistas que publicavam no jornal, né? São cenas israelenses, assim como a gente vê nas cenas de um Fernando Sabino falando sobre o Rio, sobre, né? O que você viu isso, assim, essa ironia? Sim, ironia total, né? Mas, assim, ele realmente, como você disse, ele inclui tudo, né? Todos os assuntos, o tempo todo, fora, dentro, as tragédias externas, a família, a própria religião, né? Ele está sempre dentro e fora, dentro e fora. Com certeza, isso difere do Woody Allen nesse sentido, mas eu estava dizendo mais no sentido mesmo da leveza. Ele não tem leveza, né? O humor é profundo, pode te causar uma gargalhada histérica com certas imagens que ele cria, loucas, mas é um humor que está em conexão com o sentimento permanentemente. Ele não é um humor distanciado, né? Não é um humor debochado, não é um humor de piadas, é um humor das entranhas, né? Ele abre aquilo e vem. Ele faz imagens muito ricas. Então, você pode tanto rir quanto ficar chocado, né? Tem parte que eu li hoje, meu Deus, que coisa violenta, como ele é violento ao escrever, embora ágil e moderno, etc., mas é trágico. Queria contribuir essa parte do humor. Posso contribuir, Bianca? Manda ver, Lanhas, por favor. O Gabriel Lanhas, professor de literatura da Eliezer Max, que é responsável por aí uma das fortes presenças da literatura no currículo da escola. E aí, Lanhas? Uma coisa muito interessante na leitura foi um primeiro encontro que eu tive com o Keret, foi com esse livro, e eu concordo com você, não tem absolutamente nada de Woody Allen nele. Uma das coisas que eu consegui mais ver é um humor organizado. O Woody Allen é um neurótico que tem uma resistência a se organizar terapeuticamente falando e se autoanalisar, enfim, confessa mais do que pode. E eu nem quero falar do Woody Allen, eu quero falar do Keret. E o Keret, eu vejo essa neurose muito organizada em seu texto. É uma neurose que nos coloca em face de uma organização que nós também temos que ter. Eu fiz uma anotação, é lógico que há passagens em que há um riso nervoso, mas há o que eu chamo de um humor incontido. É um humor, ele é tímido, ele não quer, o Keret, ele parece que ele não quer fazer rir. Ele não é blasé como o Woody Allen, ou ele não está buscando o humor necessariamente. O humor é uma forma de sobrevivência dentro daquele cenário em que ele vive. Então, até para ir direto ao texto, tem uma parte aqui na página 28, que ele fala das dedicatórias fictícias que ele inventa, que ele sempre imaginou na feira de livros, quando ele era criança, que era muito chato, né, ir até o escritor e achava que importunava o escritor e o escritor fazia dedicatórias. E uma vez ele se viu nesse papel. E ele, na página 28 do livro, ele começa a inventar dedicatórias fictícias. Ele fala que
A Dani, que salvou minha vida no Litani, se você não tivesse amarrado aquele torniquete, nem eu nem o livro existiríamos. A Mickey, sua mãe ligou, desliguei na cara dela, não se atreva a dar as caras por aqui outra vez. A Sinai, chegarei em casa tarde esta noite, mas deixei um pouco de cholente, né, na geladeira. Aí o último, ele fala assim, a Bosmar, apesar de agora você estar com outro homem, nós dois sabemos que no fim você voltará para mim. Aí ele continua, pensando bem agora e depois do tapete que levei na cara deste último, suponho que eu não deveria ter escrito o que escrevi para aquele cara alto, com cabelo à escovinha de fuzileiro naval, que comprava um livro para a namorada, embora ainda ache que ele poderia ter feito uma observação civilizada em vez de partir para a violência física. Então ele fala assim depois, assim, se aquele cara alto e Bosmar estiverem lendo isto, quero que saibam que estou verdadeiramente arrependido e gostaria de pedir minhas desculpas atrasadas. E se por acaso você estiver lendo isto, Feige, né, Feige, ainda estou esperando pelas 10 pratas. Então ele não se contém em fazer humor, mas ao mesmo tempo esse incontido dele, ele não quer fazer graça em determinadas situações. Tanto que o primeiro capítulo... algumas pessoas chamam esse livro de uma série de crônicas, outros de uma série de contos. Eu, sinceramente, não sei se foi porque eu me prendi nele, eu leio como um romance. Eu vejo uma linha sucessiva nesse livro. E aí, no primeiro capítulo, completamente arrasador, do nascimento do filho dele em meio a um atentado terrorista, termina também com o filho dele já com 7 anos, também ouvindo bombas. Então, existe uma cadência, existe uma organização. Eu acho que é diferente do que a gente pode achar que é só uma pessoa solta no mundo. Eu acho que o Keret é uma pessoa que está tentando organizar o mundo, e eu acho que a gente entra nesse fluxo. Eu acho que eu já falei muito. Desculpa. Muito bom. Lanhas, essa violência desse primeiro conto, eu acho interessante porque ele não é aquela violência extrema também, uma violência que choca, que quer te chocar mesmo pela crueza, né? É uma violência que parece muito real. Essa história de alguém tá tendo um filho durante um atentado, a gente se coloca nessa situação, eu pelo menos imaginei aquilo acontecer, né? Você não desacredita daquela situação. Como é que foi, Bianca, você modular nesse trabalho seu de teatro essa violência? Porque é uma violência que cabe no dia a dia, né? Não é uma violência... ela tem essa escala, né, da rotina, do dia a dia, tanto que o livro chama 7 anos bons. Ele está falando de 7, enfim, de um dia a dia dele ali, né? Está descrevendo a vida dele, contando um pouco. Isso, na transposição para o palco, vocês chegaram a pensar nessa... Não, infelizmente, como eu te falei, a gente fez esse início de trabalho, a gente abriu várias portas nas conversas e tal, na preparação para essa apresentação, e depois a gente parou, porque ficamos em busca de um patrocínio para realizar, etc, etc, e não andou para lugar nenhum, ficou mais na imaginação. Mas eu acho que a dificuldade seria, como sempre, numa peça de teatro, a dificuldade seria encarnar aquilo, né? Seria trazer todas aquelas imagens, histórias e palavras para uma ação, né? Porque o teatro tem que ter uma ação, né? Tem que ter uma coisa que aconteça ali, senão você pega o livro e lê, né? Para que fazer teatro, né? Enfim, então isso aí, como eu te falei, isso foi o início de uma coisa que eu teria que trabalhar muito em cima. Mas eu acho que, assim, eu acho que ele procura o humor, sim, no melhor dos sentidos, né? Não acho que ele, evidentemente, não é um piadista, não é um cara que está ali, vamos rir da realidade, absolutamente. Mas ele procura, sim, quer dizer, ele faz imagens elaboradas de humor, que é uma forma de inteligência, né, diante de uma realidade tão terrível, e que, sim, concordo, ele não é uma coisa violenta no sentido da carnificina, etc. Não, né, não tem, em nenhum momento tem esse tipo de descrição. É sempre no fato e nas circunstâncias tão banais da vida, né, levando a criança para cá, fazendo, e aí a bomba vai explodir, não vai, assim, é muito bom, né? É muito interessante como ele consegue nos transportar para aquele universo tenso,
Acho que isso é uma palavra interessante na literatura dele. Tem uma tensão permanente, mais que violência, eu acho, né? Uma tensão, uma corda esticada. Por isso que esse riso, às vezes, ele tem uma explosão, mas ele volta para um lugar tenso e para uma ternura profunda sempre, né? Uhum. O personagem, ele é uma personagem, enfim, de extrema ternura. Pelo menos nesse livro, depois nos outros pontos, eu acho que vai para outro lugar, né? Mas esse livro é permeado por uma profunda ternura. Uhum. A relação dele com o filho e com o pai, né? Então é muito comovente esse livro. Sim, eu acho que a ternura é um ponto de fuga na obra dele e na própria pessoa dele, né? Eu tive até a felicidade de convidá-lo na Flip, quando eu fui curador da Flip, ele veio como meu convidado e ele a participação dele foi sensacional e ele trouxe muito isso, né? Quando alguém perguntou para ele, da plateia, como é explicar para o seu filho, por exemplo, a situação de viver num país conflagrado, né? Como a gente vive no Brasil também, né? E ele contou ali a partir do filho dele também. Ele usou ali a situação dos pontos de controle, e ele falou que criou no próprio apartamento dele checkpoints. Então ele criava ali da sala para o quarto, o menino tinha que apresentar uma série de documentos e fazer uma revista exaustiva e procurar não sei o quê, e fazer um interrogatório que não tinha fim. Então, dessa maneira, ele tentou mostrar para o filho dele a situação que o país estava vivendo, né? E eu acho que esse primeiro conto, ele traz muito desse realismo. Tem um pessoal aqui até no chat que está falando que tem essa verossimilhança, né? Esse pé no chão. É um humor muito pé no chão, né? Porque você vê ali, enquanto está acontecendo aquele atentado, eles têm uma conversa sobre parto natural, né? Que é uma conversa que todo mundo tem. Todo mundo que tem filho hoje em dia tá com esse dilema, vou fazer o parto natural, vamos na cesariana, como vai ser, em que hospital, né? Então, são situações que a gente se vê nelas, né? A gente fica jogado dentro daquela sala de parto ali, né? Sim. Isso quase uma mágica de colocar todos os assuntos sempre presentes, né? De forma a diluir um pouco eles, mas ao mesmo tempo mantém aquela tensão, quer dizer, ele está sempre naquele ambiente daquela cidade, a gente está sempre ouvindo os sons daquela cidade, né? Uhum. As relações da família, né? Ele é muito ligado à família, né? Bom, aqui a conversa está rolando solta no chat. O pessoal, a Gisele falou aqui que o IB organizou na última Flip uma deliciosa mesa online com o Keret e o Gregório do Vivier. Até recomendo, tá? Com o seu sobrinho Gregório. Está publicado no YouTube. Foi alguns meses atrás, uma programação paralela da Flip. Aqui a Denise Berger Cardoso está falando que o Mauro Ventura é o nosso Edgar. Mauro Ventura, que é o jornalista, né? Eu não sabia que ele era o nosso Edgar Keret. Fica a pergunta aí para Denise. Fiquei curiosa agora. Isso, eu sou amiga do Mauro. Sim, eu também sou. Eu nunca fiz essa associação. Aí o pessoal passou o link, a Nina passou o link da conversa do Gregório com o Edgar. Legal, vou assistir. Temos aqui também a Márcia Bertolozzi dizendo que eu ri muito imaginando essas situações. Achei o humor dele refinadíssimo, brilhante. Realmente, eu acho que o humor aqui no nosso clube de leitura vai ser uma vertente que a gente vai voltar a ele algumas vezes, né? O humor judaico, o humor carioca, o humor israelense, eu acho que serão constantes aqui nas nossas conversas. A Mi falou que sentiu uma certa ironia diante de cenários trágicos, talvez uma forma de elaborar formas de violência cotidianas. A Neila disse que o que gostou mesmo é que parece bem real as situações contadas e a gente acaba imaginando as situações. Bom, você quer falar alguma coisa, Bianca? Você ia dizer alguma coisa? Não, é que alguém disse que o Mauro está na sala. Que maravilha! Mauro, quer se explicar, não? Por favor. Bom, não foi ele que também... Ele deu um tchauzinho ali, ele deu um tchauzinho e sumiu. Acho que ele tá no... Tô aqui, ó. Fala, bem? Mauro, tudo bem? Oi, bom ver você, Bianca. Quanto tempo? Tudo bem? Tudo Como ótimo. É que é isso que você é o nosso Keret? Não, é porque eu escrevo muito no Facebook, crônicas, e justamente tentando
conciliar esse drama nosso do dia a dia, mas extrair, digamos, uma certa leveza desse nosso cotidiano, né? Não tratá-lo de forma mais pesada, não tratar no texto, não usar o texto como para, digamos assim, reforçar esse nosso peso diário, né? Ao mesmo tempo, não naturalizar a violência, a brutalidade, etc., mas também tentar dar uma aliviada, né? Encarar de uma forma mais leve, né? Enfim, mas obviamente a Denise é uma querida amiga, extremamente generosa, uma figura muito carinhosa, e, enfim, só tenho a agradecer a ela, mas imagina. Mas por favor, Bianca. Só o humor salva. É verdade. Pois é, e você sabe que tem quem diga que a literatura ela é traduzida não de língua para língua, mas de cultura para cultura, né? Que a gente, na verdade, não está fazendo um trânsito meramente traduzindo uma palavrinha pela outra, mas assim tentando trazer os correspondentes culturais de cada livro, né? Seria curioso imaginar esse livro traduzido aqui para a cultura brasileira, né? Assim, imaginar, talvez numa peça, seria concebível, não sei, Bianca, estou te perguntando, adaptar esse drama, por exemplo, para o nosso contexto, você acha isso viável? Por exemplo, como fizeram com o Orfeu da Conceição, que tentaram passar o mito de Orfeu para um morro do Rio de Janeiro dos anos 60, você acha isso um caminho viável? Olha, eu acho que qualquer caminho é viável se você escolher e percorrer, né? Mas, assim, eu não faria isso. Eu acho que um dos grandes atrativos é justamente o mergulho na cultura, nessa cultura que ele traz, né? Que é muito pouco conhecida, assim, não pouco conhecida, mas não é exatamente a cultura mais popular do planeta, né? Os meandros ali do cotidiano da vida em Israel, né? As pessoas têm, inclusive, preconceitos enormes, imagens, às vezes, muito diferentes do que, de fato, é. Inclusive, acho que esse é o grande lance da literatura dele. Ele traz algo muito real, né? Além de, opiniões, uma visão política, assim, assado, cru, cozinhado, mas ele traz ali uma vida. Você vê uma vida de uma pessoa que acorda, toma café, tem um filho, tem um pai e vive todas essas questões incríveis e maiores, né? Você já passou alguma temporada em Israel mais longa, não? Não. Eu sou uma judia um pouco de Araque nesse sentido, porque sou, enfim, neta de judeus alemães e que não eram religiosos e tal. Então, assim, a minha relação com o judaísmo é desse jeito, assim, né? É no sangue, é na alma, mas na prática eu pouco me aproximei desses... Enfim, nunca fui a Israel. Mas sempre tem algo de retorno também, né? Porque quando a gente tem uma cultura ancestral, né, a gente se reconhece nela, mesmo que seja a primeira vez que a gente toma contato, né? Exatamente, é algo que está ali, né? Que está ali. Mas e ainda me faltam alguns capítulos aí de vida. Enfim, tenho muita vontade de conhecer Israel. Tenho um pouco de medo também. Medo de quê? Medo de tudo, na verdade. Medo abstrato, né? Medo de que país é esse, né? São conflitos tão terríveis. Essa comparação que você faz com o Brasil, eu te confesso que eu nem consigo muito chegar nesse lugar, porque eu acho tão particular, né? Pois é, mas, por exemplo, sem querer entrar em questões da política brasileira, mas imaginem se, por exemplo, uma mulher dando à luz durante esse ataque que houve aí no Jacarezinho, por exemplo, né? Provavelmente aconteceu, provavelmente alguém nasceu naqueles minutos terríveis, sim, né? E aquilo, se um escritor se imaginar ali, ou se um escritor estiver ajudando a mulher a dar à luz ali, como o personagem aqui, como ele, isso traz uma força, né? Talvez um habitante de Tel Aviv tenha medo de vir ao Rio ou a São Paulo, imagino. Pois é, eu acho que são coisas diferentes, que dessa violência, sem dúvida, é uma imagem, né? As pessoas que vivem nas comunidades, etc., estão sempre confrontando essa tragédia, essa loucurada toda. Mas é diferente, né? Essa coisa ideológica toda. Enfim, é óbvio que é diferente, estou falando uma coisa totalmente
óbvio, mas assim, eu acho bem diferente. Uhum. Ou seja, eu não tenho medo de ir ao Jacarezinho, mas tenho medo de ir na faixa de Gaza. Você não tem medo de ir ao Jacarezinho? Não teria. Eu não sou uma pessoa particularmente medrosa dessas coisas. Mas não tenho essa coisa, assim. Eu acho que é algo que a gente está muito acostumado, né? Enfim. Mas talvez seja esse o ponto, né? Até o Keret fala isso. Ele mostra pessoas acostumadas. Também tem um lado que eu acho que o narrador, ele está sublinhando um pouco daquela violência, mas na verdade a pessoa está ali dentro da vida dela, da vida normal dela. Eu não sei se de repente o Paulinho Miragaia pode também comentar alguma coisa dessa representação da vida em Israel e desse medo e dessa normalidade, que também são coisas que não precisam se excluir necessariamente, né? Claro. Quando eu digo medo, não é medo de bombardeio, etc. É medo das questões, umas questões muito complexas. Teria medo de confrontar, de ver, sabe? De ver com essas pessoas que acham essas coisas de forma tão categórica. É um medo nesse lugar. É só isso que eu queria dizer. Eu posso fazer um comentário? Talvez eu tangencie um pouco, assim, mas eu tô escutando vocês falando e acho que tem, assim, um certo entendimento dele, e, assim, nesse ponto eu acho semelhante ao nosso, de que ele vive numa sociedade absurda, sabe? Eu acho que ele identifica isso, e nesse ponto eu me identifico com o livro, embora sejam situações muito diferentes, né? Inclusive tem aquele conto do Um Bigode para Meu Filho, que eu acho genial, assim, né? Que o filho faz o pedido, né, para que ele deixe o bigode, enfim, ele fala, inclusive, do que é o bigode o que é um bigode ali naquela cidade de Oriente Médio, né? Fala do árabe, né? Do bigode no árabe. E ele termina falando a realidade aqui já é confusa demais do jeito que está, né? Porque ele decide tirar o bigode. E eu acho, assim, quando eu leio o Keret, eu vejo isso, assim, ele brinca, porque o outro livro dele, que não que é um livro de ficção, né? É um livro que ele vai, assim, que ele não tem limites, né? Que é um livro que ele rompe qualquer barreira ali da realidade, né? Do absurdo, assim. E eu identifico muito isso, assim, que é uma coisa, algo tão tão absurdo, assim, que você não precisa fantasiar, né? Você pode escrever um livro, você pode descrever uma situação real ali, né? Desse parto no meio de uma situação de um atentado terrorista que parece, de alguma maneira, ele soa como uma ficção, mas você sabe que é uma realidade. Enfim, essa fronteira, ela fica muito muito fina, né? Eu acho que nesse ponto eu identifico uma semelhança, assim, eu me identifico com o livro nesse sentido de talvez um cronista brasileiro ele pudesse abordar isso exatamente nessas extremidades, né? Nesse absurdo que está dada a realidade brasileira, né? Assim como está dada ali a realidade israelense. Cada um por um caminho, mas porque, assim, para um israelense, e aí eu não sou israelense, né, mas eu tenho alguma familiaridade com o país, né, e com a sociedade israelense, e é isso, né, assim, você está no meio de uma estrada em momentos de conflito, assim, o conflito não a tensão é permanente, né, mas não é todo dia que tem bombardeio, né, obviamente, mas existe uma certa naturalização disso, né, de você escutar um barulho de uma sirene no momento, né, em dias que tem um conflito, e você já saber como proceder, né, esse encontro que ele descreve, eu não lembro agora em qual conto, né, com um amigo antigo ali, que no momento da sirene, né, olha a situação absurda, né, isso está naturalizado para o israelense, e claro que é um trauma que a sociedade vive ali no cotidiano, né, mas é estranho, porque é isso, né, faz parte do dia a dia. Eu acho que tem um pouco... Posso falar? Claro. Eu acho que a gente chegou até em definir três pontos temáticos muito interessantes nessa obra do Keret, que começamos com humor, a ternura que a Bianca falou é importantíssima no livro,
é importantíssimo para entender Keret, para entender como Keret é diferente de todas as comparações que a gente possa fazer com ele. Quando a gente quer jogar ele para Kafka, Kafka não tem essa ternura. Não tem espaço para essa ternura. Pode ter em alguns pequenos espaços, mas ele não é caracterizado por ser terno, né? Então, eu acho que os pontos principais poderiam ser o humor, a ternura e o medo, né? E eu acredito que o medo, ele está articulando os dois, o humor e a ternura, né? Então, em vários momentos do texto e em vários momentos dessa realidade, eu concordo com a Bianca que, por mais que a gente possa fazer alguns paralelos com a situação absurda em que nós vivemos, onde nós vemos homens de fuzis pelas ruas e em uma cidade de guerra também, existe uma questão de uma memória. E eu acho que nesse ponto da memória, nós temos uma diferença aí. Existe uma memória que foi apagada e que ele tenta resgatar a todo momento isso no livro. E aí o ponto em que tem, eu acho que a passagem mais tenra do texto todo de ternura, é o capítulo Paisagem ao Longe, que ele fala da Sicília, do pai na Sicília, que o pai inventava histórias para ele, para dormir, porque simplesmente ele tinha que inventar, porque não tinha livros, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele termina o capítulo olhando para o sul da Itália, e ele lembra das histórias que o pai contava, que contava sobre prostitutas e bêbados. Sempre os párias da sociedade eram os heróis da história, ou os centros da história, assim como Keret coloca os taxistas, as pessoas que estão ali nas margens daquela sociedade e ao mesmo tempo no centro, porque é uma terra sem centro, né? Israel é uma terra sem centro, né? É uma terra onde o centro mesmo é dividido, né? Então, ele termina essa paisagem, esse capítulo falando: quando tento reconstituir essas histórias para dormir que meu pai me contou anos atrás, percebo que muito além de suas tramas fascinantes, elas pretendiam me ensinar alguma coisa. Algo sobre a necessidade humana, quase desesperada de encontrar o bem nos lugares menos prováveis. Algo sobre o desejo não de embelezar a realidade, mas de insistir na busca por um ângulo que coloque a feiura em uma luz melhor e crie o afeto e empatia por cada verruga e ruga em sua cara marcada. E eu acho que, nesse ponto, o Keret se distingue de todos os autores que eu possa ter visto. Eu acho que, na verdade, assim, o que me lembrou, na verdade, nessa passagem, o que me lembrou vários momentos aqui, não foi nenhum desses autores homens consagrados, mas foi, na verdade, um livro que eu li sobre a autobiografia ficcional da Marguerite Duras, que é O Amante, quando ela narra a sua adolescência na Indochina francesa. Então, eu acho que nesse ponto de memória, o Keret, ele faz desse contar histórias, essa herança que ele tem do pai dele. Então, eu acho isso muito singular na leitura do Keret. Eu acho que o que a gente tem de diferente, o que a gente tem de problemático, é que a gente não olha para as nossas histórias. Nós não queremos olhar para a nossa história. Então, o que a gente tem de parecido, né, nessa diferença é que a história deles foi apagada e nós apagamos a nossa. Então, eu acho que esse é o ponto neufrágico que a gente pode tentar se vincular a uma coisa que a gente perdeu. Mas é que a gente está apagando, a gente apaga todos os dias. Nós, brasileiros e cariocas, então, apagamos essa cidade todos os dias. Eu acho que isso que me incomoda e me toca também. Enfim. Muito bom. Bianca, quer comentar? Vamos... Não, fiquei aqui pensando. Tem semelhanças, sim, mas voltando ao meu lugar, né? Eu acho que no teatro, se eu fosse fazer, se um dia eu conseguir fazer esse projeto, eu acho que eu manteria ele no universo dele, né? Porque eu acho também que tem uma coisa de linguagem muito forte, né? E todas essas referências o tempo todo ao judaísmo e etc, que eu acho que isso também é uma coisa interessante, né? Eu não sou uma conhecedora da cultura judaica e
tampouco das questões religiosas, etc. E isso não me atrapalhou em nenhum momento na leitura. Eu acho isso um ponto muito legal também. Atrapalhou no sentido de eu falar, ai, meu Deus, eu não sei o que é Shabat, então não posso continuar, né? Não sei como as outras pessoas sentem com relação a isso, mas embora você mergulhe no universo de uma pessoa que está ligada a essas coisas, você navega bem, você entende o que aquilo é para ele e vai em frente, mesmo sem saber o real significado daquelas palavras. Eu acho isso um talento assim, incrível. Eu concordo. A única coisa que eu tropecei um pouquinho, eu acho que é da tradução, é o fato de chamar, aí eu peço que vocês me corrijam, mas eu nunca vi algum judeu chamar os góis de gentios, que é a forma como aparece no dicionário. Isso é uma coisa absurda, porque nos dicionários brasileiros, o não-judeu é chamado de gentio, que é uma palavra, acredito, lusa, uma palavra que vem de uma outra tradição. Todos os meus amigos judeus a vida inteira me chamavam de goi. Né? E eu tenho até um amigo que venceu o Antônio Prata, o escritor, que ele chama Antônio de Góis, e Vasconcelos ele falava que ele não é Góis, ele é Góis. Mas, enfim, essa palavra eles usaram aqui na tradução, a palavra gentil. De resto, eu acho realmente que tá ali, as referências à cultura judaica, ao judaísmo, e tudo isso são perfeitamente familiares a todo leitor, né? Assim, é uma coisa que não causa estranheza, né? Não é técnico nesse sentido, né? E sobretudo não ele traz a palavra, mas você sabe o que é de fato, tem um tal significado. Mas se você não sabe, você também intui, né? Uhum. Ele não traz a palavra de forma hermética. Assim. Uhum. Mas essa história do gentil aí, realmente, eu não sei se é uma questão de tradução. Eu imagino que seja coisa ou de um tradutor não judeu, deixa eu ver até quem é o nome, é Maíra Parula, eu não sei, não conheço a tradutora. Às vezes também é um editor, um revisor que olha no dicionário, e a gente, como editores, é treinado a não colocar palavras que não estejam no dicionário. Então talvez seja por aí que alguma coisa tenha aparecido. Talvez. Gente, temos aqui a Denise, é isso? Levantou a mão? Eu não estou conseguindo. Denise, quer falar? Eu queria. Olha só, eu acho que quem traduziu, eu não tenho a menor ideia sobre isso, mas o meu palpite, a minha alegria quando eu li a palavra gentio, ao invés de goi, aquilo foi uma alegria para mim, porque eu sinto que o tradutor conversou com algum judeu interessante, e letrado, e humanista e aberto, que percebeu que o goi é muito racista. Eu fui criada numa casa que se falava a palavra goi, e se falava a palavra shikse, que quer dizer, era usada como empregada. Eu, na minha casa, absolutamente não falo goi e não falo shikse. Então, quando eu vi o tradutor usar gentio, eu aplaudi o tradutor. Goi significa, ela tem judeu. Racista? Não judeu. Não judeu são góis. Porque shikse é uma palavra que me chocou quando eu descobri, também meus amigos judeus chamavam a empregada, né, de shikse. E aí, quando eu descobri que não é, o significado não é empregada, significa mulher, não judia, é isso, não é? Vagabunda. Isso, mas, enfim, me chocou um pouco isso, essa descoberta. Eu li isso lendo Philip Roth, né, que lá ele chama as meninas que ele fica apaixonado de shikses, né? Nesse dia que eu me dei conta, né, de que essa palavra tinha essa conotação, mas goi eu não sabia que era tido, que tem uma conotação racista. Eu não gosto dessa palavra e acho que... A tradução da palavra goi é povo. Então, assim, ela é excludente, né? Ela é excludente, porque todo mundo que não é judeu é goi, que é do povo. Por isso que a tradução é ao pé da letra, mas, na verdade, deveria ser uma maneira menos excludente, seria não judeu, né? Não sei. Mas isso eu acredito que em todas as culturas religiosas existe, isso é uma questão antropológica, né? Até o Lévi-Strauss, né, o grande antropólogo francês, ele diz, né, que os índios usam nomes de animais para tratar das outras tribos, né? Então, a tribo vizinha são os macacos, o outro são os, sei lá, né? Você tem uma coisa humana a gente desumanizar o nosso diferente, né?
E eu acho que é um pouco disso que o Keret está falando também, né? Apesar de ele não tratar da questão de tradução e não ficar muito preso, como a Bianca muito bem observou, ao vocabulário próprio do judaísmo, né? Aqueles pequenos segredos, né? Que só quem teve uma educação religiosa mais ortodoxa, né? Aquilo que escapa ao leitor mais comum, né? Mas foi só uma observação de leitor, viu, Denise? Eu não sabia, agora aprendi com você também que o goi é uma palavra problemática. Eu já tinha visto isso em relação à palavra shikser e não vi. Aqui, essas palavras... Paulinho, você chegou a ler o texto no original, não? Você chegou a ler em hebraico? Não. Vamos ler. Nem tenho hebraico para isso, na verdade. Ah, é? Não sei se alguém aqui... Seria curioso ver, porque parece sim. um hebraico muito normal, parece uma linguagem muito corrente, né? Eu falei do Antônio Prata aqui, me lembra também o livro dele, né? Aquele chamado Nu de Botas, que também são pequenas crônicas sobre a educação de um menino, mas no caso é ele próprio, né? Que são encadeadas na forma de um romance, né? São pequenas cenas de infância, né, croniquetas que vão compondo uma narrativa maior, né? Vamos lá, a gente tá... Alguém mais gostaria de falar? A gente está aqui... a Rosita falou, excelente comentário do Lanhas, eu não tenho como discordar. A Thelma passou aqui uma passagem sobre o medo dos israelenses também, que ele próprio desmonta na história sobre os estranhos colegas de quarto. Hélio, você quer falar? Você está aí? Isso, eu gostaria, Paulo, de discordar um pouco da minha amiga Denise. Não, com todo carinho. A questão é o seguinte, goi, eu acho que tem essa conotação negativa, não pela palavra em si, né, quer dizer, mas sim pela coisa complicada do judeu ser o povo escolhido. Quer dizer, como é que você explica isso, né? Eu digo, teologicamente, o judeu é o povo escolhido. Como é que você explica isso? Quer dizer, tem uma discussão muito complicada, muito extensa, e aí quem não é escolhido tem digamos, um certo rebotalho, mas não há uma conotação negativa na palavra em si, né? Quer dizer, que remete a essa outra discussão, tá? Então, Chix é o feminino, digamos assim, seria o feminino de goi, né? E Dins é empregada, né? Então, mas todas essas palavras carregam em si nisso eu concordo com a Denise, todas essas palavras carregam um pouco de conotação pejorativa, mas não pela palavra em si, mas pelo que remete a essas outras questões. Obrigado, Hélio, e obrigado também pelo seu comentário aqui, que você elogiou a escolha do texto. Isso aí é mérito total da equipe da Eliezer Max, que propôs aqui a gente trazer o Keret para o nosso clube, para o trabalho inaugural. Você falou que são contos curtos, excelentes, bem alinhavados, não só temporalmente, mexem com as emoções, riso, choro, tudo no mesmo livro. Muito bom. Teve alguém que falou uma coisa aqui, que ele vai muito do particular para o mais amplo, né? Que ele usa o detalhe, às vezes minúsculo, para poder tratar de uma questão muito maior. Esse exemplo aí que o Paulinho falou sobre o bigode, né? Foi o Paulinho que falou, né? Me parece, num bigode tem tanta coisa, né? Parece que a gente nem repara, né? Que num simples adereço, uma coisa, né, que tão comum, seja tão carregado de significado, né? Por isso tem uma riqueza muito grande. René, que a Marta Levi fez uma pergunta lá em cima, eu queria até perguntar isso pro Paulinho. Ela fez lá em cima, 7h40 da noite. Os 7 anos do título remeteriam aos 7 anos bons e maus da Bíblia? E se positivo, estaria o Keret sinalizando acidamente o medo pelos próximos anos? Parece ser parte do estilo agridoce dele. Seria uma coisa bem sabra, até porque ele fala muito em medo de sobrevivência em Israel. Eu achei essa pergunta... Sim. Eu posso responder porque eu li uma entrevista dele falando sobre a escolha do nome e ele fala que sim, é uma referência a esses, né, porque na história bíblica Yosef, né, que é José, ele prevê, né, que vão ter 7 anos
de fartura, e depois 7 anos de miséria, de escassez, exatamente. E aí, nesses 7 anos de fartura, são os anos que ele, né, fala isso para o faraó, e o faraó consegue planejar ali armazenar alimentos para que eles pudessem superar, né? E ele fica só nos 7 anos bons, né? Assim, aí eu já não sei o que ele quis com isso, na entrevista não falava. Mas também ele fala, né, desses 7 anos ser justamente o período que ele viveu como pai e como filho, né? Inclusive, ele usa a expressão, se eu não me engano, nessa entrevista, ele fala né, que ele vivia nesse sanduíche. E aí isso me lembrou do último conto, né, que ele fala do pastrame, né, que o filho fica, né, naqueles momentos que toca a sirene, ele fala para o filho, né, uma espécie de brincadeira para aquele temor, aquele medo dele poder se diluir e um pouco eles se assegurarem, né, ele fica como pastrame de um sanduíche. E aí eu acho que essa figura, né, de ser, né, pai e filho desses anos, acho que parece ser o momento da vida dele, né, de bonança, né, realmente de felicidade, não sei como dizer, mas na entrevista ele se referia a isso, sim. E é uma referência bíblica também de uma pessoa laica, né? Eu só queria chamar a atenção para esse ponto, Paulo, porque eu acho muito legal como ele consegue expressar ali, né, a experiência de um judeu laico morando em Israel, e assim, da própria família, né, ele tem a irmã dele, uma judia ultra-ortodoxa, né, o irmão dele, um israelense que sai de Israel, vai morar em outro lugar, assim, enfim, ele vive isso na família dele, né, e eu acho que, não sei se surpreende, mas para quem, não sei, aquele conto que ele fala sobre Yom Kippur, por exemplo, que é a festa judaica, né, que aqui, fora de Israel, todo mundo vai para a sinagoga, e você um dia de sofrimento, ou não sei se de sofrimento, mas de você pensar, refletir, tem um peso. E para o judeu laico em Israel, é um dia mais alegre, né, porque as ruas estão vazias, eles passeiam com filhos de bicicleta nas ruas vazias, assim. E é uma coisa, eu acho isso incrível, como ele coloca, sabe, como uma experiência israelense, ela é tão diversa nesse ponto, sabe? Como que ele fala de Yom Kippur? Para quem está na diáspora, para um judeu, ou para quem imagina como é que é o judeu israelense, né? Talvez imagine o judeu da série Shtisel, né? Com o judeu ortodoxo, mas existe uma experiência judaica tão diversa em Israel que inclusive, o Yom Kippur pode ser um dia divertido para a parte da sociedade israelense, pode ser um dia leve. Enfim, queria só... É igual o pessoal que faz churrasco na Sexta-feira Santa aqui no Brasil, né? Já entendi. Mas eu acho que esse tipo de posição não deixa de ser uma certa resistência também de um Israel laico, né? Que é um Estado que, vamos lembrar, tem na sua origem, né, uma ideia de um Estado laico e de uma vida que não seja ditada pela religião, né? Então, acho que quando ele representa isso literariamente, ele está também afirmando a não submissão ao radicalismo religioso, enfim, a uma ortodoxia que enfim, da qual ele não compactua. Ô, Bianca, você falou isso, né? Você falou que ele não é, assim, que o que aparece de cultura judaica é quase como se fossem elementos culturais, né? Não são cifras religiosas, não são mistérios, né? São coisas do dia a dia, né? Igual no Brasil a gente diz que é cristão, sei lá, eu pelo menos sou de família cristã, mas não sou católico, não sou evangélico, sou de um universo cultural cristão. Você sente isso, essa coisa esse tensionamento com a religião e ao mesmo tempo... Eu mesma? Não, eu digo no livro. No livro, não, eu sinto exatamente o contrário, quer dizer, eu sinto uma pessoa que está sempre se relacionando com isso. É diferente também, né? O judaísmo assim, tem manifestações em toda parte. Mas, enquanto o Paulo estava falando, eu me lembrei daquele trecho
Paulo Werneck. Eu te falei hoje de tarde que tem um pedacinho de um dos capítulos aqui que ele fala justamente do Yom Kippur e que ele descreve, né, Paulo, você deve estar pensando exatamente nesse momento que ele descreve, que ele faz questão de estar em Israel no dia do Yom Kippur, a vida inteira ele passa o Yom Kippur em Israel, porque é um dia alegre, porque ele passeia com a mulher, com os filhos, as ruas vazias, ele ouve o som dos passarinhos. Então, eu discordo um pouquinho, porque eu acho que, sim, é uma maneira dele se relacionar com o lado bom, se é que se pode dizer assim, não sei, o lado... sim, o lado bom das festas religiosas ou das imagens religiosas. Ele diz que é um dia do perdão, e ele fala disso sem crítica, né? Enfim, é um capítulo onde ele fala particularmente disso, e descreve o Yom Kippur não como alguém que faz um churrasco na Sexta-feira Santa, mas como alguém que para pensar a sua maneira, passeia com a família, mas tem uma reflexão interna, né? Enfim, a gente volta um pouco à ternura, né? Ele é um cara que tem essa permanente busca, né, de uma verdade nas coisas. Uhum. Enfim, Pode ser um pouquinho. Paulo, eu estou vendo que a Luísa está pedindo a palavra há um tempão. Luísa. Opa, por favor, Luísa. Ela está com o dedinho ali, ó, tem um tempão. Desculpe, gente, mas ela está fisicamente com o dedinho, por isso é que eu não... tá certo. Mas estava muito bom, não queria interromper, não, estava muito boa a conversa. Duas coisas que eu acho que são muito legais no livro, né? Uma que ele transgride o tempo todo. Ele é um transgressor. Então, essa é uma coisa legal. A outra coisa que eu acho que ele diz o tempo todo que ele não é, ele é diferente. Quando ele chama o taxista para fazer xixi na casa dele, é hilário, porque ele extrapola uma série de conceitos mínimos, que ele até vai perguntar para os amigos se isso é normal, se isso não é normal. Dependendo do voto dos amigos, ele vai continuar dizendo para o cara que pode subir para fazer xixi na casa dele. Quando ele fala para o filho do motorista de táxi grosseiro, que tem que pedir desculpa, ele também está transgredindo, porque você vai a Israel, você vê, as pessoas falam brigando, elas gritam umas com as outras, mas elas, na verdade, não estão brigando, é o jeito delas. Mas isso, para a gente, é uma coisa esquisita, e para ele também deve ser, né? Então, ele, por um lado, ele tem essa coisa da ternura, que é muito legal, por outro lado, ele vive uma anormalidade. Quando ele faz o sanduíche de pastrame, ele tá tentando normalizar uma anormalidade, porque não é normal, não é natural você viver em situação de guerra em lugar nenhum. Então, quando ele faz disso uma brincadeira, como meu pai fazia da falta de luz, as borboletas com as mãos, com a sombra da vela, ele tá trazendo uma sensação de segurança e normalidade para o filho. E, por último, a questão lá do parque, que ele é o pai que não... que ninguém... As mães não falaram com ele sobre o filho se alistar. Elas falam entre elas. Isso também traz uma outra coisa interessantíssima da sociedade atual, né? Porque isso, até hoje eu recebi uma foto de uma amiga minha que mora em Israel, que a filha se alistou, mas avisou que não pega em arma. Então, isso existe cada vez mais forte lá. Eu acho que ele traz essa visão do Israel hoje. Essa coisa da transgressão... quer falar, Bianca, por favor? Não. Diga. Não, o Paulinho falou em relação ao Kafka, né? Tem um lado que eu acho que tem parecido com o Kafka, que é de o absurdo, né? O Kafka sempre ele sublinha o absurdo das situações. Mas, de fato, ele não é um transgressor. O Kafka, o narrador ali, o personagem do Kafka, está sempre se submetendo às situações, né? Ele se submete àquele processo, ele aceita que ele virou uma barata e está preocupado se vai se atrasar, né, para o compromisso. Ele não está questionando aquele fato. E talvez o narrador, o personagem do Keret, seja um Kafka que responde, que se revolta, que tenta transgredir, que tenta
fugir dessa opressão, né? Então é muito bom. E aí é isso, chamando o taxista para fazer xixi no seu banheiro. A sociedade foi de ponta cabeça já num simples ato, né, de cortesia, né? A Denise perguntou aqui, ser judeu não é ser transgressor? E aí? Eu não sei responder. Não sou eu que vou responder. Não me coloque nesse lugar de responder essas perguntas, por favor. Né? Acho que aqui, inclusive, uma coisa importante até para o nosso clube de leitura, aqui é mais importante a gente fazer as perguntas do que a gente dar respostas definitivas, né? Isso que eu acho que a literatura é capaz de fazer, ela nos interpela e nos faz fazer perguntas. E a gente não está aqui para dar respostas definitivas e falar, não, é assim, é assado e tal coisa. Eu acho que ele quer até nos confundir muito. Tem um lado aí de meio chacrinha, né? Ele não vem muito para explicar, ele às vezes vem até para confundir, né? Sim, embora nesse ponto, Werneck, eu acho que ele, de vez em quando, ele é muito didático. Ele é muito claro, que é diferentemente do Kafka. Ele vê lá que o Kafka ele tentou dizer enigmaticamente naquele código dele e infelizmente o Kafka previu um mundo e o mundo aconteceu. O Keret ele está tentando, como eu falei, ele está tentando consertar o mundo, né? Uhum. É um concerto, e é um concerto com S e um concerto com C, porque é como a Bianca falou, é tudo ao mesmo tempo. Ele coloca todas as peças em movimento ao mesmo tempo. E tem um capítulo que talvez seja o mais incômodo de todos, e que talvez ele pegue uma questão ali mais cômico que não é cômico, que é o Visão de Pássaro, que ele vai falar do Angry Birds. Ai, é engraçadíssimo. Ele faz todo o processo, né, da mãe dele fazendo o caminho, e ele não precisa dizer. Tem uma hora, você já entendeu. Na terceira página você já entendeu. Mas ele faz questão de dizer. Ele fala, Angry Birds na realidade é um jogo coerente com o espírito de terroristas fundamentalistas religiosos. Ele deixa claro ali. E aí eu fiz até uma anotação aqui. Claro demais. Não precisava. Ponto. Aí eu coloquei depois. Precisava. Ponto. É isso. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente vive nesse momento. É claro demais. Não precisava. Ponto. Não, precisava sim. Ponto. E eu acho que Keret, ele faz essa mudança. E ele até pede desculpas. Não é politicamente correta. E eu falei, não é politicamente correto, mas é psicanaliticamente significante. Né? É verdadeiro. Né? Você pode falar em verdade ou mentira psicanaliticamente falando. Mas essa análise que ele faz desse jogo Angry Birds é fenomenal. Né? Que toca na ferida. Né? Mas e ele diz qual é a ferida. Né? É muito bom esse capítulo. Muito engraçado. Muito bom. Você, conversando antes aqui do nosso evento, você falou para mim, Bianca, que você considerava esse capítulo aí que fala do Yom Kippur, dos sonhos suecos, como uma espécie de resumo ali, né? Que várias questões aparecem, né? Que tem uma... Ele concentra os temas do livro, né? Em 4 páginas. Você quer ler um trechinho? Não sei se você tem vontade de ler alguma coisa ou o que você acha? Estava sonhando com o momento da Bianca lendo o texto, porque eu estava querendo a interpretação dela na leitura do texto. Tem tantas perguntas incríveis aqui no chat. Do lado. Vocês que mandam, se quiser eu leio, eu adoro ler. Então vamos lá, lê um trechinho para a gente, por favor. Eu vou ler esse chamado Sonhos Suecos. Para quem está com o livro, na página 63. 63. Minha visita na semana passada à Feira do Livro de Göteborg, na Suécia, teve um início estressante. Semanas antes de eu chegar a essa cidade tranquila, que tem a maioria de ter a maior parte de diversões do norte da Europa, um tabloide local publicou uma reportagem que acusava Israel... É o meu microfone que está fazendo silêncio? Será que é o seu, Thelma? Você não quer fechar o seu microfone, por favor? Não sei. É o meu. Ah, tá. Obrigado. Então,
um tabloide local publicou uma reportagem que acusava Israel de roubar órgãos de palestinos mortos pelo exército israelense. A reportagem conseguiu dar um salto quântico impressionante de lógica ao relacionar uma acusação sem fundamento contra o exército israelense com algo que supostamente fizeram no início dos anos 90, um rabino de Nova Jersey, acusado de traficar órgãos humanos em 2009. Como se o tempo de mais de uma década e o espaço de milhares de quilômetros fosse apenas um detalhe banal. A única coisa que faltava no artigo era uma receita para o preparo de matzá com sangue de crianças cristãs. O artigo absurdo recebeu uma resposta não menos absurda do governo israelense, que exigiu que o primeiro-ministro sueco se desculpasse. Os suecos, naturalmente, recusaram-se e alegaram liberdade de imprensa, mesmo que, nesse caso, a imprensa fosse de qualidade duvidosa. E Israel reagiu imediatamente com uma arma pouco convencional que guarda escondida para conflitos dessa magnitude, um boicote de consumidores à IKEA. No meio dessa tempestade política hiperventilada, este que vos fala viu-se passando o Rosh Hashanah com uma plateia de leitores suecos educados, que lhe agradeciam generosamente por suas histórias, mas também ficavam de olho enquanto ele autografava seus livros para ter certeza de que ele não se aproveitaria do momento para afanar 1 ou 2 rins. Mas meu verdadeiro drama sueco começou quando percebi que havia o risco de não conseguir voltar a Israel antes do Yom Kippur. Ao longo de alguns anos, passei alguns feriados fora de Israel. E apesar da cara chorona de autopiedade que sempre apresento às pessoas à minha volta, tenho de confessar que, com frequência, senti certo alívio por passar um dia da independência sem uma exibição dos aviões da Força Aérea bem em cima da minha cabeça, ou uma véspera de Shavuot sem tios e tias que se ofendiam porque eu rejeitava seus convites para um jantar de feriado. Mas sempre fiz o possível para estar em Israel no Yom Kippur, por todos esses anos, por toda a minha vida. Na noite depois que o problema com meu voo de volta foi resolvido, com a ajuda do Safo, agente de viagens de meu anfitrião, convidei a todos para comemorar nosso sucesso em um restaurante sueco chamado, por algum motivo, Krakow, famoso naturalmente por sua enorme seleção de cervejas tchecas. Agora que tudo deu certo, talvez você possa nos explicar o que há de tão especial nesse feriado, perguntou o meu jovem editor sueco. E assim me vi com a barriga cheia de chope e salada de batata, tentando explicar a alguns suecos literatos meio embriagados o que é o Yom Kippur. Os suecos ouviram e ficaram fascinados. A ideia de um dia que nenhum veículo motorizado percorre as ruas, as pessoas andam sem carteira e todas as lojas estão fechadas, um dia em que não há transmissões pela TV, nem mesmo atualizações nos sites da internet, tudo lhes pareceu um conceito inovador de Naomi Klein, e não um antigo feriado judaico. O fato é que também é um dia em que você deve pedir perdão aos outros e fazer uma avaliação moral aprimorada da perspectiva anticonsumista, com um toque bem-vindo de hipismo dos anos 60. E a parte do jejum pareceu uma versão radical da dieta de baixo carboidrato da moda, da qual eles tinham me falado em termos tão inflamados naquela mesma manhã. Assim, comecei a noite tentando explicar o antigo ritual hebraico em meu inglês imperfeito e me vi fazendo relações públicas para o feriado mais legal e mais aguardado do universo, o iPhone de todos os festivais. A essa altura, os maravilhados suecos estavam consumidos de inveja de mim por ter nascido em uma religião tão maravilhosa. Seus olhos disparavam pelo restaurante e miravam os clientes como se procurassem por um morrel para fazê-los entrar no clube dos circuncidados. 26 horas depois, eu andava com minha mulher por uma das ruas mais movimentadas de Tel Aviv, nosso filho pequeno montado na bicicleta de rodinhas. Acima de nós, os passarinhos gorjeavam seu canto matinal. Passei toda a minha vida adulta nessa rua, mas só consegui ouvir os passarinhos no Yom Kippur. Papai, perguntou meu filho enquanto pedalava e ofegava, amanhã é Yom Kippur também, né? Não, filho, respondi. Amanhã é um dia comum. Ele caiu aos prantos. Fiquei parado no meio da rua vendo o menino chorar. Anda logo, cochichou-me minha mulher. Diga alguma coisa a ele.
Não há nada para dizer, amor, cochichei em resposta. O menino tem razão. Muito bom, muito bonito. É bonito, né? Muito. Realmente, não é um churrasco numa sexta-feira santa. Peço desculpas aqui. Né? Quer dizer, é uma relação diferente com o símbolo, né? É um desejo de que o Yom Kippur seja todos os dias, que todos os dias a gente tenha esse perdão e essa reflexão, né? Assim, que não seja uma coisa isolada, né? Muito Mas, bom. Paulo, posso fazer uma parte aqui sobre esse texto que é realmente maravilhoso? Eu sei que muitos de vocês não tiveram em Israel e ler Keret não é problema para essa questão. Mas, especialmente, eu vivi alguns anos em Israel, eu já fui muitas vezes, tenho família, aquela relação super íntima, e, de fato, algumas coisas é preciso saber. Assim, o Yom Kippur, ele tem uma experiência, uma vivência completamente diferente de quem é judeu como eu, como parte de nós aqui na escola, numa diáspora, numa cidade como Rio de Janeiro, do que o israelense ali de Tel Aviv, de uma Tel Aviv cosmopolita e coisa e tal, porque a experiência é diferente. Lá é um feriadão onde, de fato, não se vê carro, não se ouve barulho de nada, absolutamente se para tudo. Então, é uma experiência para as crianças, como é o filho do Keret, sair de bicicleta numa autoestrada. Então, você tem aquelas estradas de 6 pistas e as crianças saem de bicicleta, é uma euforia, eles aguardam ansiosamente. E para nós aqui é uma experiência completamente diferente, é uma experiência de sinagoga, uma experiência religiosa propriamente dita. Então, assim, é importante marcar isso, porque realmente você lê esse texto, ele explicando o que é Yom Kippur para os amigos suecos lá, ele vai explicar o significado da festa, mas a vivência em Israel é muito diferente do que a gente realmente tem aqui no Rio, no Brasil e no mundo, de modo geral. Imagino. Muito bom. Emblemático esse texto, que é ele tentando explicar uma coisa inexplicável, né? Para os turistas, enfim. Muito bom, muito bonito mesmo. Que mais, gente? Alguém mais quer comentar? Tem muito comentário, eu não consigo... A Alessandra está com a mão levantada há bastante tempo. Alessandra, vamos lá, quer falar? Oi, gente, boa noite. Realmente, assim, eu não conhecia esse autor, ele é maravilhoso, adorei, achei a indicação fantástica. Eu engoli o livro, eu só não li no mesmo dia, porque realmente eu precisava dormir. Mas senão eu teria lido numa tacada só. Mas eu já estou há bastante tempo com a mão levantada, antes mesmo da Bianca fazer a leitura, e era exatamente sobre esse trecho do livro. Que a sensação, eu acho que é o ponto alto do livro, é esse texto, porque no livro todo, em qualquer pedaço do livro, qualquer leitor de qualquer religião, de qualquer cultura, ele vai ter praticamente a mesma percepção, menos nesse trecho do livro. Eu acho que nesse trecho do livro... só um parênteses. Eu não sou judia. Eu também eu tive uma outra formação religiosa, cristã, mas o meu marido é judeu e o meu filho estuda no Eliezer, e já há 8 anos eu venho acompanhando a cultura judaica de uma forma muito íntima. E cada vez eu me apaixono mais pela cultura judaica. Também nunca fui a Israel, e eu fiz questão de ler esse trecho para o meu marido. E eu percebi que realmente, para quem já foi a Israel e para quem é judeu, ele toca de uma maneira diferente para quem não é. Então, assim, é o único momento do livro em que ele pode ter interpretações diferentes dependendo da pessoa que está lendo, né? Dependendo se é, de fato, um judeu, e mais, se é um judeu que já foi para Israel, como o Bruno, que realmente trouxe aqui a experiência dele e a experiência que eu escutei de vários outros judeus que eu conheço que moram em Israel, que realmente o Yom Kippur é um momento muito ímpar, né? E é muito diferente o Yom Kippur, de fato, lá em Israel, e o Yom Kippur que é vivido por judeus em qualquer outra parte do mundo, né? E para quem não é, então, esse tema, ele bate na gente, né, de uma maneira
também muito diferente. Então, assim, é um livro sensacional, porque com o mesmo texto, ele pode produzir diversos sentimentos e diversas interpretações, e nenhuma delas está errada. Isso é que é mais sensacional. É interessante isso. É lógico que quem é judeu e já viveu em Israel, ele consegue degustar e aproveitar do livro com muito mais profundidade do que quem não é. Mas ele não perde em nada a sua essência para quem não é. É verdade. Muito bom. E tinha um participante especial aí na sua, atrás da sua tela. Pois é. Obrigado, viu, Alessandra? Bem. Obrigado pelo seu comentário. A gente está se aproximando do final, pessoal. Eu queria... a Miriam queria falar. Não sei se você está aí, Miriam, que você levantou a mão. Está por aí? Miriam, bom, não sei se você ainda está querendo falar, o microfone está aberto se você quiser. Eu queria saber se tem algum aluno da Eliezer aqui para trazer a sua interpretação, e queria fazer também aqui um apelo às famílias, caso sejam pais e mães de alunos do Eliezer, convidem os seus filhos a participar, ou não convidem caso eles sejam transgressores, aí eles virão, né? Então, eu queria convidar vocês para chamar as famílias, e chamar os alunos, e chamar os amigos para os nossos encontros. Você está por aí, Miriam, você quer falar? Levantei a mão sem querer. Bom, tudo bem, não tem problema nenhum, muito obrigado. Tem algum aluno aí que queira se manifestar? Vai, Hannah, contigo. Muito obrigado. Tava a Samira também, sua amiga, que, não sei, acho que ela teve que sair. Gente, queria, enfim, agradecer, não sei se a Bianca quer dar as suas palavras, o pessoal do colégio, da escola também queria encerrar aqui o nosso encontro, que a gente precisa encerrar em breve por causa, enfim, todo mundo tem que jantar e ler e conversar com a família sobre livros. Eu queria só agradecer muito o convite para participar, foi um prazer enorme, e é isso. Quem sabe, se eu conseguir produzir essa peça e fazer, estão todos convidados, quando, enfim, voltarmos às nossas atividades. Maravilha, Bianca. A gente espera que daqui, quem sabe, a gente não consegue alavancar esse projeto mais uma vez, né? Vamos falar com o Gregório e vamos ver se tem aí. Legal. Gente, quem mais quer falar? Paulinho quer fazer um encerramento? Lanhas? Bruno? Acho que só agradecer. Eu acho que a gente está aqui no começo de uma caminhada, assim que a gente definiu. E realmente eu sinto que vai ser um momento muito prazeroso do nosso mês se encontrar para falar dessas leituras. Dizer que assim a gente está num momento super delicado, né? A sociedade israelense, mas falar da Edgar Keret acho que também é um respiro, né? A literatura é um respiro nesses momentos. Então, a gente está sempre torcendo, né, para que... E acho que a gente que trabalha na escola também provocando esses debates, essas conversas, né, para saber como que a gente pode sair dessas situações de conflito. Mas, enfim, acho que aqui a gente encontra uma brecha, assim, né, para isso. Agradecer muito a presença de todo mundo, assim, só isso mesmo. Como é que vai funcionar a indicação dos próximos livros? Pois essa é a pergunta que todos, né, espero que todos queriam saber, né? A gente aqui está inaugurando esse projeto, ele se articula com uma editoria nova que a gente criou na 451. Para quem não conhece, a 451 é uma revista que pode ser comprada em bancas, livrarias e também por assinaturas, e a gente traduziu 4 contos inéditos de quem? Do Edgar Keret, justamente. A gente conseguiu, ele nos cedeu 4 contos inéditos que vão ser os textos que nós vamos abordar no próximo encontro, né? Então, a Eliezer Max e a 451, a gente resolveu colocar o Keret como um autor aí homenageado nesse nosso
clube de leitura, então o segundo encontro também vai ser sobre eles, sobre esses contos. Eles estão publicados na revista 451, que está agora nas bancas, a edição de maio, tá? Que acabou de ficar pronta, já deve estar nas bancas do Rio. Aliás, uma pergunta, porque ele Sim. tem tantos livros publicados, por que só tem 2 livros traduzidos, né? Pois é, acho que parte da intenção, né, Bianca, desse clube de leitura e toda essa discussão que a própria Eliezer faz, é criar um ambiente de tradução literária da literatura israelense. A gente tem experiências no Brasil. O Brasil é um país muito rico em termos de tradução literária, porque a gente tem uma matriz multiétnica e também porque a gente fala uma língua periférica, né? Ninguém fala português, então a gente é obrigado a traduzir, né? Então, a gente tem excelentes tradutores do hebraico e a gente quer contribuir para que uma cena de tradução da literatura em hebraico, da literatura israelense, seja mais forte no Brasil. A 451 tem um projeto semelhante com a Japan House, que é um centro cultural incrível do Japão, que existe aqui em São Paulo. Até o Eric Klug, que é diretor, está aqui entre nós, estava aqui, nos cumprimentou aqui pelo chat. A tradução japonesa, por exemplo, tem muitos livros saindo atualmente, porque tem um incentivo público do governo japonês, tem muitos tradutores brasileiros, descendentes de japoneses, pessoas hoje que estão estudando japonês, que nem tem ligação familiar. Então a gente tem isso no idioma hebraico também, e a gente quer jogar luz sobre essa tradição. Então, quem sabe, o nosso clube não incentiva as editoras a ir atrás, né, de mais autores israelenses, de mais livros do Keret. Eu queria até agradecer, inclusive, a editora Rocco, que concedeu um desconto aqui para os nossos participantes. Essa dinâmica vai acontecer nos próximos encontros. A gente vai pedir às editoras que cedam uma parte aí do preço de capa para os participantes do encontro. Quem não teve a oportunidade de comprar o livro com desconto ainda pode, tá? Tem um código de desconto. Se a Ashley puder, por favor, colocar para a gente aí no chat, eu agradeço. Alguém perguntou se tem a 451 digital. Tem sim, e esse projeto de literatura israelense ele está sendo feito sem paywall, ou seja, ele é acessível a todos os leitores, porque a gente conseguiu um patrocínio, um apoio do IB, que é o Instituto Brasil-Israel. Então é um segundo projeto que a gente está realizando. A gente está realizando esse clube de leitura com a Eliezer Max e com o IB, numa outra ponta, estamos trabalhando nesse projeto que todo mês vai ter uma sessão dedicada aos livros israelenses que saem no Brasil. E tá super legal, viu, Bianca? Eu fiquei até impressionado a quantidade de coisa que está saindo aqui. A gente abriu os olhos, assim, ao criar o projeto para procurar os livros de Israel no Brasil, e tem vários. A 451 já publicava, não é de hoje, textos israelenses, de autores israelenses, inclusive inéditos. A Ayelet Gundar Goshen, por exemplo, a gente conseguiu publicar um texto inédito dela. Então, a gente espera ter a colaboração de vários autores de Israel também nessa sessão. A gente criou também uma newsletter de literatura israelense, que vai ser todo mês. Então, quem quiser se inscrever, tem o link aí no chat. Quem quiser se inscrever, é uma newsletter gratuita, na qual a gente vai publicar essas resenhas também, que estão de acesso geral para todo mundo. Então, a gente está muito feliz de poder unir o jornalismo com a educação, uma revista literária com uma escola, tendo uma grande atriz como você, como convidada, como leitora convidada. É uma grande união em torno da literatura. Eu acho que a gente está procurando aqui realizar um projeto que não está preso nos nichos, não está preso nos clubes, né, nas pequenas comunidades fechadas. Pelo contrário, eu acho que o exemplo da Eliezer Max, ao abrir as suas portas para toda a sociedade brasileira nesse clube de leitura, é um exemplo que a gente devia enxergar em mais dimensões do nosso país. Sim, Werneck, posso agradecer também a Bianca, a todo mundo. Obrigado pela noite. Eu queria até, Bianca, aproveitar você aqui. Me ocorreu aqui textos dramáticos também, teatro de Israel. Se você souber de algum, né, Paulo, né, Werneck? Eu acho que é interessante. Sem dúvida. Poesia, né? Tem muita coisa. A literatura israelense, ela tem uma coisa parecida com a brasileira, que é uma literatura jovem, né? Ela está ainda em formação. A gente está enxergando ela acontecer na nossa frente. Mas ela tem por trás uma tradição literária gigantesca, né? Que é a literatura judaica,
enfim, todos os idiomas em que essa literatura já foi veiculada, e agora o hebraico, né, desde a criação de Israel, enfim, toda essa história que vocês conhecem melhor do que eu. Eu vou aproveitar aqui o gancho, Bianca, do Lanhas. Parabéns, viu? Aproveitar aqui o gancho do teatro. Nós, na escola, temos um super teatro. Eventualmente, a gente cede ele para companhias teatrais fazerem ensaios e, eventualmente, fazer alguma realização assim. Então, assim, o dia que você estiver precisando de um teatro para ensaiar, lembra da gente, porque a gente tem um espaço lá bacana, tá bom? Que maravilha, eu não sabia que vocês tinham um teatro. E vocês abrem para o público? Não, assim, é um salão nosso, é um teatro histórico daquela nossa unidade de Laranjeiras. Nesse momento até tinha uma peça do Iso Gelman e da Clarice Nisquet que estavam ensaiando lá no nosso espaço. Eu sei que o momento não é o melhor do mundo para o teatro, de modo geral, mas, assim, qualquer projeto futuro pode ter em mente aí que o Eliezer abre as portas. A gente tem muito essa vontade de trazer essas iniciativas para dentro da escola. Que coisa boa. Quem sabe a gente não vai ter um encontro presencial também, né? Desculpa. Pô, isso seria um sonho, né? Desculpa, Sonho mesmo, por Bianca. enquanto. Desculpei, Bianca, perdão. O que você falou, Paulo? Parabéns. Não, que eu espero que a gente viu? possa se reunir nesse teatro algum dia também para falar de literatura, né? Ter um encontro presencial no futuro. Olha, estou aguardando ansiosamente pelos encontros presenciais. Mas vamos lá, por enquanto tá bom assim. Legal, pessoal. Então eu agradeço demais aqui a Eliezer Max, agradeço a todos os participantes. Eu lembro que no dia 14 de junho, que é a segunda-feira do mês de junho, nós vamos estar aqui de volta para falar do Keret, e depois na segunda-feira de julho, e depois na segunda-feira de agosto, e assim por 7 anos bons, vamos seguir em frente no nosso clube de leitura, tá bom? Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, viu? Obrigadíssimo. Boa noite.